Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, meus amigos, véspera de Natal e o Vasco encaminhando uma contratação terrível aí para a próxima temporada. Vamos falar aí da possibilidade do Vasco fechar aí com o zagueiro Lucas Oliveira, que já está sendo concluída aí a transferência do jogador para o Vasco, né? O jogador possivelmente será atleta do nosso clube, já está até seguindo o Vasco nas redes sociais. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui de outros jogadores que o Vasco teria demonstrado interesse, Carlos de Pena, também a situação aí do zagueiro Davi Luiz e outros reforços. Tudo agora para vocês aqui no nosso vídeo. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Vamos Vasco aí, tamo junto. Quem está sempre acompanhando o nosso canal. Bom, pessoal, após aí fechar já duas contratações para a próxima temporada, né? O Vasco segue ainda monitorando o mercado. Fechou aí com o zagueiro Lucas Freitas, que está vindo aí do Palmeiras, estava no Juventude no ano passado, e também aí com o meio-campista Tietê. Esses dois jogadores já estão contratados pelo Vasco. O Vasco segue ainda de olho em contratações. Durante essa semana a gente está falando aqui de vários nomes especulados, principalmente para a zaga, né? Davi Luiz, Gil e também o Balbuena. Outros jogadores aí para o meio-campo e ataque, como o caso do Juliano e também aí o Guilherme, que teriam sido propostos pelo Fábio Carille para a diretoria do Vasco e atrás desses atletas. Mas tivemos atualizações também quanto a outros nomes. De acordo com o jornalista Luiz César Belo, o jornalista confirmou que o Vasco estaria disputando com o Colo-Colo a contratação aí do meio-campista Carlos de Pena, que ele mesmo, cara, que recusou o Vasco duas vezes, cara, um absurdo essa informação, na minha opinião. Se proceder realmente o interesse do Vasco nesse jogador, a diretoria do Vasco tá de sacanagem com o torcedor, né, cara? Um jogador que recusou o Vasco por duas vezes. A primeira vez o Vasco estava na segunda divisão, ele preferiu ir pro Internacional. Na segunda vez, o cara preferiu ir pro Bahia ao invés de vir pro Vasco, né, cara? Foi muito mal no Bahia, a passagem dele pelo Bahia foi desastrosa e, na minha opinião, não vale a pena o Vasco contratar realmente esse jogador, né? Deu pena a passagem dele pelo Bahia. É um jogador fraquíssimo, na minha opinião. Ele não sabe nem qual a posição dele, se ele é meio-campista, se ele é atacante, ponta esquerda ou se ele é lateral esquerdo. É um jogador aí muito fraco, na minha opinião. Não contrataria nem de graça esse cara pro Vasco. Certamente, se ele viesse pro Vasco, viria de graça, né? Um jogador aí que recusou o Vasco, se desdenhou do Vasco aí até certo ponto, né? Na minha opinião, não faz sentido algum o Vasco buscar esse nome. E também tivemos atualizações aqui quanto à possibilidade do Vasco fechar a contratação do Joaquim Lavega. De acordo com a imprensa uruguaia, o jogador está muito perto de acertar sua transferência para o Vasco. O jogador também tinha a possibilidade de fechar com o Nacional, do próprio Uruguai. Mas, de acordo com as informações, o jogador deverá dar continuidade na sua carreira aqui no Brasil e o Vasco é o único clube no Brasil interessado aí na contratação desse jogador. E a imprensa uruguaia trata como a transação dele, a transferência dele pro Vasco, como uma pena, cara. Eles estão muito frustrados do cara não fechar com o Nacional e sim com o Vasco, cara. Realmente, eu não sei se o Vasco vai contratar esse jogador, mas esse nome já está sendo especulado já há algum tempo, né? Algumas informações confirmaram realmente que o Vasco iria fechar essa contratação e agora as notícias atualizadas é de que o jogador dá preferência a atuar aqui no Brasil, que está muito perto de ser nosso novo reforço, vai chegar de graça. É um jogador aí muito promissor lá no futebol uruguaio, faz parte da seleção de base do Uruguai e estava no River Plate do Uruguai. Jogador muito jovem, 19 anos apenas, não sei se realmente vai ser um bom reforço para o Vasco, né? Vamos aguardar se realmente vai proceder essas informações, tanto aí é do Carlos de Pena e também é do Joaquim Lavega, que os dois uruguaios, quem sabe, podem ser reforços do Vasco. Deixem nos comentários o que você acha desses dois nomes aí, podendo pintar na colina. Bom, e a grande notícia do dia, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é que o Vasco está muito perto de acertar a contratação do zagueiro Lucas Oliveira. A negociação já está encaminhada e o jogador possivelmente será novo reforço do Vasco. O zagueiro de 28 anos estava no Kyoto Sanga, lá do Japão, na segunda divisão japonesa. Foi muito mal lá no clube japonês. Ele era reserva lá no futebol japonês. E com certeza é uma contratação que o torcedor vascaíno não aprovou. Cara, tá tendo uma grande rejeição nas redes sociais. O torcedor vascaíno está cobrando muito a diretoria do Vasco devido ao Vasco fazer péssimas contratações, uma diretoria muito fraca, a diretoria do Pedrinho, e juntamente ali com o Marcelo Santana e também o Felipe Maestro, que são quem estão conduzindo as negociações do Vasco, e esse nome teve uma grande rejeição do torcedor,
Vale ressaltar que a informação foi trazida inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande. Ele confirmou que o Vasco tem interesse e já está negociando essa contratação. E o jogador que pertence ao Cruzeiro deverá sair de graça do Clube Mineiro para o Vasco. A ideia da diretoria é seguir o molde de contratação de não pagar pela transferência e fazer parceria em divisão de direitos econômicos. Uma fonte do Cruzeiro confirmou ao jornalista que já está nas mãos do empresário do atleta a possibilidade dele fechar com o Vasco. E ele disse que procurou um dos agentes que confirmou realmente o interesse do Vasco. E, inclusive, o atleta já está seguindo o Vasco nas redes sociais. Com certeza o Lucas Oliveira será reforço do Vasco para a próxima temporada. Um jogador que já está sendo especulado, já não é de hoje, né, cara? Já tem semanas que esse nome vem sendo ventilado no Vasco. É um jogador que agrada muito o Pedrinho, que na época que era comentarista, elogiou demais esse atleta, que já trabalhou inclusive com o próprio Pedrinho e também com o Felipe Maestro, lá no Tigres do Brasil, lá no timinho lá do Rio de Janeiro, onde esse jogador teria sido descoberto e com certeza, na minha opinião, é um péssimo reforço, cara. O cara já não era bom pro Cruzeiro na Série B. Imagine pro Vasco, cara. O Vasco jogando aí a Sul-Americana, querendo lutar por coisa maior na próxima temporada. Realmente, cara, a diretoria é muito fraca, cara. Não tem como aqui a gente defender. O Pedrinho tá querendo comprar briga com a torcida, briga de graça, né? Porque esse tipo de reforço mostra a total incompetência dele e também da sua diretoria com o Marcelo Santana. São péssimos profissionais, cara. Essa é a grande verdade. Como que você traz pro Vasco um zagueiro que só fez 7 partidas na temporada, cara? Não jogou como titular no Kyoto Sangão, um time minúsculo no Japão. O Valladolid na segunda divisão, lá na Espanha, ele fez apenas 11 jogos. No Cruzeiro ele jogou a Série B, cara. Realmente não faz sentido algum essa contratação. E, infelizmente, é esse tipo de reforço que a gente deve ver por aí, cara. Sinceramente, eu preferiria ver o Gil, veteranaço, do que o Lucas Oliveira no Vasco, cara. Não dá, mano. Sinceramente, esse nome aí é um nome que não faz sentido algum, na minha opinião. Cara, vou mandar a real aqui pro torcedor, cara. Tanto esse jogador, Lucas Oliveira, e o Lucas Freitas, são piores, inferiores do que o Léo Pelé e Maicon, cara. Sinceramente, são jogadores abaixo desses dois jogadores que estão hoje no Vasco. Até mesmo do Rojas, que já até saiu do Vasco. O Rojas tinha experiência pelo menos jogar Libertadores, jogar no River Plate, jogar na seleção paraguaia. O que esses caras vão agregar ao elenco Vasco, cara? O que esses caras vão fazer pelo Vasco? Se for para você trazer zagueiro jovem, como é o Lucas Freitas, dá oportunidade pra zaga aí da base do Vasco, cara. Não é possível que na base do Vasco não tenha um zagueiro melhor do que esse Lucas Freitas aí que foi contratado. Lucas Oliveira já é um jogador rodado, mas é fraco, mano. Não dá, mano. Não serve pro Vasco. Infelizmente, é o nível de contratação que a diretoria do Pedrinho faz. Logicamente, eu sei que o Vasco não tem dinheiro, mas tem que ter criatividade. E isso não tem na diretoria do Vasco. Se o cara não tá conseguindo trazer um zagueiro aí, até certo ponto, melhor do que o Lucas Oliveira pro Vasco, aí não faz sentido a continuidade do serviço do Marcelo Santana no Vasco. Sinceramente, velho, não vejo sentido algum nesse profissional permanecer no Vasco e tampouco o Pedrinho ainda continuar trabalhando no futebol do Vasco, cara. Eu sei que o Vasco não tem dinheiro, mas ele tem que ser criativo, ele não tá sendo. Tá contratando aí resto, jogador que não serve nem para time pequeno, tá servindo pro Vasco. Sinceramente, não vejo sentido nessa contratação, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do Lucas Oliveira, que será reforço do Vasco, cara. Não tem como fugir, ele vai ser contratado sim. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final aí, cara. Pô, Vasco aí dando um baita presente de Natal pro torcedor, né? Olha o trocadilho aí, né, cara? Alá Escudeiro, né, cara? Lucas Oliveira aí, novo reforço do Vasco. Tamo junto. É nóis.